Olá pessoal, tudo bem? Eu fiquei bastante entusiasmado por ter revisto Um Lobisomem Americano em Londres e resolvi assistir um outro filme sobre a mesma temática. E no caso, o filme escolhido foi justamente um daqueles que eu cito no vídeo anterior. E no caso é O Lobisomem, que é um filme de 2010, direção de John Johnston. O nome é até esquisito, tenho até dificuldade para falar porque parece uma cacofonia, que o primeiro nome é muito parecido com o segundo, John Johnston. Ele, talvez por nome, não seja um diretor muito famoso, mas ele tem uma série de obras que não têm um relativo sucesso. São filmes que de fato são de sucesso. Por exemplo, ele é o diretor de Querido Encolher as Crianças, que é um filme que certamente vou assistir mais de 10 vezes, porque ele sempre era exibido nas tardes do SBT, do Cinema em Casa. Ele é o diretor, por exemplo, de Jumanji, do Jurassic Park 3, do Capitão América, O Primeiro Vingador, que é um filme de 2011. O último filme dele se chama O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos. É um filme relativamente aceitável, né? Que infelizmente eu não gosto desses filmes de Natal. Eu só assisti esse filme porque ele contava no elenco com Morgan Freeman. Se o cidadão lá se predispôs a atuar nesse filme é porque deve ter alguma qualidade. Eu fui assistir, realmente é um filme competente, mas, como eu disse, eu não gosto desses filmes de Natal, acho ridículos, porque eles acabam tirando o foco do que de fato simboliza o Natal e simplesmente foco no consumismo, no presente, na árvore de Natal, etc. Mas, de qualquer forma, eu assisti por causa de Morgan Freeman. Voltando ao filme Lobisomem, esse é de 2010. Uma coisa que eu fiquei curioso foi o seguinte: primeiro, pelo elenco, que daqui a pouco eu falo sobre ele, que é fantástico, que é impecável. Depois, pelo trabalho de caracterização, porque o filme ele é ambientado na Inglaterra do final do século XIX, mais especificamente no ano de 1891. E ele se passa basicamente em três ambientes. Tem a casa, que fica numa cidade, numa propriedade chamada Blackmore. Há o vilarejo próximo à cidade, e basicamente, quando eles estão no vilarejo, a história é focada na taberna. E há outro ambiente que é a cidade de Londres, que basicamente é mostrada uma loja, algumas ruas e o sanatório, o manicômio. Eu não sei como é que eles chamavam esse espaço à época. Mas enfim, eles fazem um trabalho de reconstituição histórica em relação ao figurino, às locações, os cenários, que é impecável. E como eu disse, você juntar o elenco e esse trabalho de reconstituição histórica, eu fiquei curioso quanto que custou um filme desse. Eu fui olhar. É uma cifra que até me surpreendeu, porque o filme foi orçado em 150 milhões de dólares em 2010. E geralmente esse tipo de filme ele gasta um valor equivalente com o trabalho de marketing. Então assim, se só o filme foi 150 milhões, se eu colocar aí mais uns 150 milhões de marketing, porque a estratégia geralmente do Hollywood é global, é um filme que saiu por 300 milhões de dólares. Eu me perguntei assim, por que esse diretor que fez um filme tão bom, que pelo menos eu revi e mudei a minha opinião sobre o filme, por que ele não fez uma série de outros filmes? Aí eu percebi o porquê. Eu fui lá fuçar pela internet para ver por que esse filme não reverberou em outras coisas, outras adaptações desses filmes clássicos de terror, e eu descobri o porquê. O filme, como eu disse, só para a produção do filme foi investido 150 milhões e o retorno financeiro nas bilheterias foi de 142 milhões. Que ainda é muito dinheiro, óbvio, 142 milhões de dólares. Mas o problema é que o filme custou muito mais do que o que ele arrecadou nas bilheterias. Então, quer dizer, de fato foi um fracasso, apesar de ser um filme muito bom. E, voltando, para quem tem interesse em história, né, história da medicina, da psiquiatria, psicologia, vale muito a pena ver o filme, mas realmente, como eu comentei, ele não foi um sucesso aí de público. Não escutei ninguém falando sobre esse filme e é de uma forma imerecida, porque realmente, depois do filme Um Lobisomem Americano em Londres, esse, sem sombra de dúvidas, é o melhor. Porque assim, ele não
de fato, para mim ele é impecável. Não tem muita coisa ali que eu mudaria não. Tá ótimo do jeito que é. E assim, diferente de um Lobisomem Americano em Londres, que tem só 1h38, como eu comentei antes, você desconta os créditos iniciais e finais, ele fica no máximo com 1h30. Esse filme não peca por isso. Ele tem 1h59. Aliás, ele tem 1h59, quer dizer, quase 2 horas. Não tem esse problema de, como eu disse, de time, ele não acaba muito rápido. Ele, entre aspas, prenuncia o que vai acontecer e o público fica ali ansioso, entusiasmado, aguardando por esse desfecho do filme. E, de fato, ele entrega o que ele promete. Agora, claro que os efeitos práticos de um Lobisomem Americano em Londres criam um impacto visual que é muito mais visceral do que isso. Porque no Lobisomem Americano em Londres, como eu comentei antes, como ele é um filme que é anterior a essa era e essa safra dos efeitos especiais, tudo nele é analógico. Quer dizer, o sangue, as deformações, as mutilações provocadas pelo ataque do monstro, que, como eu comentei antes, para mim não é um monstro, o humano que tenta se reconectar com a natureza, porque ele não tem uma alma que é particular, é uma alma que é totalizante, que não encontra espaço na experiência de vida moderna, né? Mas voltando, tudo no filme O Lobisomem Americano em Londres é analógico, quer dizer, tudo é composto a partir de efeitos práticos, o que cria uma sensação de verossimilhança muito maior, porque aquelas coisas de fato existem, né? O sangue, as dilacerações e tal, é composto a partir de maquiagens ou de próteses, etc. A transformação do homem nesse homem lobo, né, no licantropo, né? E aqui, no filme de 2010, né, o Lobisomem, é todo feito a partir de efeitos especiais. Há partes que são próteses ou que são maquiagem realmente, porque o filme é brutal. Quem não tem estômago forte não veja, que realmente há cenas ali em que o licantropo, né, o lobisomem, ele abre a barriga ali das vítimas com as garras, né, e arranca as vísceras, né, devora o fígado, arranca, retira ali da cavidade abdominal, né, as tripas, o fígado, e come ali, pô, arranca as mãos, os braços das pessoas, deforma, arranca ali a maxila com a garra, o sangue escorrendo. Agora, como eu disse, como tem essa repaginada com os efeitos especiais, a coisa toda ganha um tom meio falso e ele cria um certo mistério, né? Porque assim, como é o lobisomem, né, a besta, ele demora muito tempo para mostrar, você como o público fica ali curioso para saber como é que é o monstro. Será que é parecido com aquele filme lá dos anos 40? Será que tem alguns elementos de Lobisomem Americano em Londres? E o filme, infelizmente, apesar dele ter essa atmosfera que ser bem fidedigna em relação a elementos históricos, com a reconstituição de Londres, da cidade interior, das paisagens londrinas, tem essa preocupação em levar em consideração o clima da Inglaterra, que no momento ali está sempre chuvoso, nublado, tem poucos dias que são realmente de sol, tem uma atmosfera que realmente é depressiva e melancólica, né? Lembra-lhe bastante aquela literatura, não só a literatura gótica, né, vitoriana, com alguns elementos do ultrarromantismo, né, que as personagens são melancólicas, depressivas, tem aquela questão do mal do século, eles têm um aspecto doentio, né? Parece uma coisa que me incomodou um pouco é a questão do Benício Del Toro ser filho do Anthony Hopkins, porque Del Toro ele é latino, e como é que ele vai ser filho do Anthony Hopkins, né? Que até no filme eles têm o mesmo nome, que é o John Talbot. Então, Talbot velho, Talbot jovem, né? Aí cria uma certa confusão, porque quando os outros personagens do filme se referem a esse Talbot, aí tem que dizer, é o velho, é o filho, porque eles têm o mesmo nome e tal. Então, pelo menos eu fiquei com uma certa dificuldade para saber, de que eles estão falando? Estão falando do pai, estão falando do filho? Aí cria uma certa dissonância ali cognitiva. Fiquei meio perdido em alguns trechos do filme e eu levei um tempo para descobrir, não, cara, o pai e o filho têm o mesmo nome, né?
Mas assim, deixando isso e repetindo, o filme é muito bom, mas assim, ele não cria o mesma atmosfera mística e mítica em torno do lobisomem, assim como há em O Lobisomem Americano, que apesar de ser um filme muito mais curto, ele cria, como repetindo, toda uma atmosfera mitológica para dar sustentação e verossimilhança dentro da trama à existência daquele monstro. Mas ele tem muita influência, sim, do Lobisomem Americano em Londres, apesar dele, entre aspas, não citar diretamente, mas tem sim. Porque, por exemplo, esse tema do homem-fera, né? Ou desse homem, ou desse ser humano, que ele não compreende a diferença entre cultura e civilização de um lado e natureza e barbarismo de outro, que o homem, o ser humano, ele não tem uma alma particular, ele compartilha essa alma com a natureza de uma forma geral, e existe isso no Lobisomem Americano em Londres, quase de forma explícita, eles só faltaram de citar isso, mas é assim que é possível compreender o filme, e aqui também há isso, só que eles, em alguns pontos, eles aprofundam mais para evidenciar que existe uma inaptidão do ser humano encontrar essa sua relação de plenitude com essa sua alma que não é particular, ela é panteísta, né? Justamente devido à sua situação de não conseguir se adequar a essa vida moderna e se bestializar. É bacana porque, voltando aqui às Máscaras de Deus, né, de Joseph Campbell, eu acabei não mostrando as ilustrações que valem a pena ver justamente por isso, porque ele mostra o xamã, esse guia espiritual, esse ser humano que ele está nesse ambiente de fronteiras borradas entre o que é cultura e experiência humana e o que é a natureza, essa experiência, essa empatia animal. Parece, como eu disse, que o xamã é aquele indivíduo que ele não se encontra simplesmente no mundo humano, nem no mundo da cultura. E há várias ilustrações que, entre aspas, denotam isso. Apesar do Joseph Campbell ele não tocar especificamente nesse ponto, mas você depreende isso. Você tem, por exemplo, pinturas que apresentam o xamã, que ele aqui, por exemplo, está trajando peles de animais, de feras, chifres, etc. Para mostrar exatamente que o xamã, essa personagem que transita entre esses dois mundos que de fato eles não existem, há uma coisa só, não existiria essa diferença entre natureza e cultura, né? E há vários momentos no livro em que ele apresenta, né, essas ilustrações que, entre aspas, prenunciam isso, apesar dele não falar, né? Não citar especificamente isso. E, por exemplo, ele faz todo um levantamento sobre essas culturas milenares que são provavelmente, talvez até estejam ali no limiar dessa origem, né, da cultura ou do que seria humano, né? Ele aponta datas como, por exemplo, 200 mil anos atrás, porque 200 mil anos, provavelmente a época em que a obra foi escrita, ali nos anos 60, né, era supostamente a data que era identificada como da origem do ser humano anatomicamente moderno. Hoje, como essa data recuou mais, é colocada para 350 mil anos, então talvez essas primeiras manifestações míticas e místicas ou de uma imaginação mitológica já estivessem presentes nesses períodos mais recuados, né? 350 mil anos. E ele até apresenta uma ilustração aqui, que eu não vou encontrar, deixa eu ver onde é que está na página 278, que mostra áreas geográficas nos quais o culto animal existiu, ele identifica, né? Culturas paleolíticas e africanas do leão e da pantera, cultos circulares ou circupolares do urso, santuários paleolíticos do culto ao urso. Ele apresenta essa ilustração, né? Onde que determinados animais eram cultuados, que ele fala do mestre animal, etc. Eu até anotei, mas não sei se vale a pena comentar, né? E voltando, né, para a história do lobisomem, é bacana porque nesse filme, o lobisomem, ele se utiliza de alguns desses elementos
dessa mística e mítica em torno do lobisomem, que é, entre aspas, esboçado no Lobisomem Americano em Londres. Porque ele coloca que o John Talbot, o pai, né, o velho, que é interpretado pelo Anthony Hopkins, ele conta para o filho, né, para o Benicio del Toro, que quando ele era jovem, ele foi à Índia e lá se deparou, ele adentra numa caverna, que representa ali o ínfero, né, o mundo de baixo, esse contato do ser humano, da psique humana, com esses elementos mais primordiais, né, da nossa persona, da nossa psique, e ele se confronta com... Ele não usa essa expressão, mas eu vou usar, que é um rakshasa, né, que é um homem fera, ou no caso um homem tigre, né? Aí ele é mordido por esse animal e a partir disso ele fica conectado com essa parte animal natural do ser humano, né? Então quando ele vem a Londres, que é, entre aspas, um signo para essa vida moderna desconectada com a natureza, que impede a experiência plena do ser humano, ele, entre aspas, se bestializa, né? Vira esse animal. E daí segue a história. Aí, repetindo, é um filme muito bom. Infelizmente não teve um sucesso de público, ele não teve, entre aspas, uma repercussão. E tem uma curiosidade no filme, porque logo no início, quando a personagem do Benicio del Toro, que é o John Talbot, quando ele vai para a propriedade da família, né, que é o Blackmore, ele, no vagão de trem, ele se encontra com um velho, que ele disse que quando o John Talbot, né, que é o Benicio del Toro, ele conta que está retornando para a propriedade da família, que fica em Blackmore. Aí o cidadão disse: não, então vou dar para você essa bengala. Ele disse que é uma bengala em prata de lei, que foi fabricada para ele, por um artesão de Gévaudan. Aí na hora assim eu achei, caramba, que curiosidade desse filme, e é uma demonstração do quanto que os roteiristas desse filme estudaram sobre o tema, porque realmente na Europa, principalmente ali a partir do século do século XII em diante até o século XVIII, houveram as famosas, entre aspas, pragas de lobisomens, né? de vilarejos, de povoamentos, né, interioranos que eram assoladas por licantropos, né, ou lobisomens. E talvez um dos casos mais famosos, existe até uma vasta documentação histórica sobre